Temos aí pânico em Brasília, bateu o desespero aí nos bolsonaristas. Ontem, o deputado Hélio Lopes, que é o chamado Hélio Negão, que tá sempre aí com o Bolsonaro para o Bolsonaro fingir que não é racista, e o deputado Coronel Crisóstomo, que é um que na semana passada pediu golpe de Estado, disse que os militares têm que se levantar aí para dar golpe de Estado. Os dois resolveram acampar na Praça dos Três Poderes. Eu vou te mostrar aqui uma foto de como é que estava a situação lá ontem. E aí, o que aconteceu? Acontece que está proibido acampar na Praça dos Três Poderes desde o dia 8 de janeiro. Ó, o Hélio Negão estava aqui ó, com uma camiseta com uma bandeira de Israel, segurando uma Bíblia e uma Constituição, né? Dois livros aí que ele não deve nunca na vida ter nem aberto. Aí, eles resolveram ficar lá pedindo o quê? Golpe de Estado, obviamente. Dizendo que ó, tem que se tomar uma decisão aí sobre anistia. Quer dizer, peraí, começa com 2, a gente já sabe o que acontece, né? Quando você vê tem 10, quando você vê tem 30, quando você vê eles começam a chamar nas redes sociais, tem um monte. À noite, o Magno Malta passou por lá e fez uma live. E aí os parlamentares passaram a fazer lives. E aí começou a chegar gente, muita gente, na Praça dos Três Poderes, lembrando que é proibido acampar lá. Por que é proibido acampar lá, Thiago? Porque no dia 8 de janeiro de 2023, gente que estava acampando próximo de lá, a cerca de 1,5 km de lá, foi para lá tentar dar um golpe de Estado. É isso. E ali tem ali o STF, o Palácio do Planalto, que os bolsonaristas odeiam, né? Tanto um quanto o outro, e o Congresso Nacional. Aí olha só o tamanho da presepada. Chegou a noite, começaram a fazer lá roda de oração, de pedido de anistia, tinha lá gente já com cartaz pedindo intervenção, e aí você vê, pô, peraí. Isso tá parecendo quando esses bandidos estavam acampados na frente dos quartéis. O mais engraçado ainda é o deputado com uma Bíblia e uma foto, uma bandeira de Israel aqui, e um esparadrapo na boca, sendo que em Israel, se você for com uma Bíblia, eles cospem em você, tá? As crianças israelenses são instruídas aí, ensinadas a cuspir em cristãos e principalmente em árabes. A música mais cantada nas escolas de Israel é uma música que diz morte aos árabes. E, inclusive, na Espanha foi presa aí uma professora de uma excursão de meninos israelenses porque eles estavam gritando lá, cantando no avião, morte aos árabes. Aí tinha muitos no avião, denunciaram, foi presa a professora, as crianças ficaram lá sem professora, sob guarda das autoridades, até que arranjasse alguma coisa para fazer. Aí você vê, e o cara lá com a Bíblia e com a bandeira desse país aí, porque para a fé dele, ele só pode acreditar na Bíblia se Israel existir ali como país, porque senão significa que a Bíblia está errada. Talvez seja isso na cabeça dele. Alguns, eu já vi até nos comentários, acham que é assim. Israel prova que a Bíblia está certa. Eu falei, pô, peraí. Estranho, tá bom. Mas vai lá com a Bíblia, aí você vê que para eles não tá nada certo. Aí, ó, apareceram lá mais parlamentares, apareceram outras pessoas, e eles disseram, vamos ficar aqui. Eis que o Alexandre de Moraes deu uma ordem, ó, é para tirar. Saiam daí, deputados. Sabe o que eles fizeram? Eles deram carteirada. Olha aqui, ó, até da direita começou, isso bombou lá no WhatsApp bolsonarista. Advogados de Direita Brasil. Polícia interroga deputado do PL. Não foi interrogar, foi lá tirá-lo. Aí ele deu carteirada, falou, eu sou deputado e daqui ninguém me tira. Ah, então você vai descumprir a ordem judicial? Oh, que coisa. Depois, à noite, ele saiu e caminhou alguns metros. Falou, não, agora eu não estou mais na praça, estou um pouquinho longe. Diz que o Alexandre de Moraes deu outra ordem aí, seguindo, obviamente, aí o que o Procurador-Geral da República pediu. O Procurador-Geral da República disse, olha, não pode ter acampamentos a 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes. Porque a última vez que fizeram isso, deu tentativa de golpe de Estado. Então não pode essas mesmas pessoas acamparem no mesmo, voltarem aí ao local do crime que eles cometeram 2 anos e meio atrás. Não pode. Então Alexandre de Moraes determinou o seguinte, e aí que vem o pulo do gato do Alexandre de Moraes. Não podem acampar a 1 quilômetro nem da Praça dos Três Poderes, nem de quartéis ou lugares aí do Exército ou das Forças Armadas, sob pena de prisão em flagrante. Aí tem a palavrinha mágica, flagrante. Eu vou te ler aqui um trecho da Constituição, que aí você vai entender por que o buraco é mais embaixo quando ele fala prisão em flagrante. Vamos lá. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, se forem aí cometer algum crime. Segundo, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Muitos perguntam por que o Alexandre não mandou prender o Eduardo Bolsonaro no começo do ano, quando ele estava no Brasil? Por que ele não mandou prender o Marcos Duval, por exemplo?
Porque eles não cometeram crime em flagrante inafiançável, não era flagrante. E aí, o que acontece? Quando eles são presos, tem que ter uma votação no Congresso Nacional para decidir se mantém a prisão ou não. E aí vira uma coisa política. E vamos lembrar que hoje a maioria no Congresso Nacional é extrema-direita. É direita que está, sim, com a extrema-direita. A imprensa chama de centrão porque seria horrível para a Rede Globo, para a Record, para Bandeirantes, mostrar os crimes desses políticos e chamá-los de direitão, e aí associar direita com crimes. Então, quando eles falam dessa bandidagem toda, eles chamam de centrão. Para dizer, olha, o centro é criminoso. E a direita? Não, a direita não. Pô, a direita é boazinha. É assim a imprensa. Mas eles são todos de direita. É só ver aí que eles protegem sempre os super ricos, eles protegem sempre os bilionários, os donos de banco, os bilionários do agro, esses aí. E eles estão sempre, quando falam em cortar gastos, querendo cortar gasto social, querendo cortar gasto de saúde, educação, transporte, moradia, infraestrutura, segurança e geração de empregos. Para quê? Para poder ter ali benefícios fiscais para empresários multibilionários ganharem mais e embolsarem mais dinheiro. É isso que é o nosso Congresso Nacional, que a imprensa chama de centrão e a extrema-direita. Aí a gente sabe, se mandasse prender um deputado ou um senador, sem ser crime em flagrante, o Congresso Nacional manda soltar. Tem uma votação, eles mandam soltar. Porém, em flagrante, ainda mais no recesso, eles vão ficar presos. Eles vão ficar presos em flagrante. Aí deu ruim para eles. Na hora que o Hélio Negão foi informado, olha, ferrou, se eu ficar aqui eu vou preso. E aí, ó, vai ficar semanas preso. Aí, na hora, saíram ali, desmontaram o acampamento e partiram para o Chororô. Então, olha, ia ser muito bom prender logo esse coronel Crisóstomo, porque ele já pediu golpe de Estado. Então, a polícia chegou lá à noite e cercou ali o acampamento. Isso aqui são vídeos que o próprio Hélio publicou, não foi ele que filmou, mas alguém mais, cercaram ali, ó. Todo a Praça dos Três Poderes foi cercada. E aí deram ordem para ele, olha, ou você sai agora por bem, ou você vai sair e vai para casa, né? Para sua casa, ou você vai sair e aí você vai ter uma casa nova a partir de hoje à noite, que é a cela. Você vai para a jaula. Pois bem, aí fizeram um chororô. Vou te mostrar aqui. Olha só. Ali no subsolo, fica entre o Ministério da Justiça e do Itamaraty, aquela avenida ali, não é? Mas quando o deputado Hélio resolveu acatar a decisão judicial, como tem que ser, embora ilegal, repito, não é? Mas no deslocaram para cá, foi alcançado pelo secretário Sandro Avelar, mostrando a nova decisão judicial, colocando esse perímetro de exclusão. Então aqui nós estamos sob o perímetro de exclusão da Praça dos Três Poderes, da esplanada dos ministérios, 1 quilômetro para um lado ou para o outro. E agora vocês vão para onde? Agora, o deputado Dani Lota, o meu conselho é que ou vá para a igreja orar ou vá para casa dos seus familiares. Né? E que todos os parlamentares do Brasil venham para casa. Alguém acha que ele foi para a igreja orar? Porque esse pessoal só faz oração se for na frente da câmera para ganhar seguidor evangélico. Se não, faz uma provinha de Bíblia com ele ali, 10 perguntinhas básicas e vê se ele tira 5 na prova. Duvido que ele tire 3, tá? 10 perguntinhas básicas. Se for de A, B, C, D, talvez ele acerte aí chutando. Se não, nem isso, tá? Mas aí foi para casa o deputado Hélio Lopes com o rabinho entre as pernas. Tá aí, ó, Alexandre de Moraes não deixou nova tentativa de golpe, que obviamente tudo isso é coordenado por Jair Messias Bolsonaro. Eles estão querendo aí ver se eles incentivam os bolsonaristas a irem às ruas, parlamentares bolsonaristas novamente, eles ficaram, olha, eu vi um vídeo, infelizmente eu não salvei, mas daí nem vale a pena. Eles têm um pedágio em São Paulo, e aí, no estado de São Paulo, eles ficaram ali, um trânsito do caramba no pedágio, né? E eles ficam com uma placa assim, se você é fora Lula, buzine. E, obviamente, se você tá lá num lugar com 1000 carros, obviamente vai ter lá 200 que vão buzinar, 300 que vão buzinar, né? Gente que não gosta do Lula. E aí, muita gente não gosta do Lula e não buzina. Mas tem bolsominion, buzina, aí fica, olha, está todo mundo buzinando. Porque se você já viu uma buzina de carro, pode ter 20 carros. Se um faz pé, 2 fazem pé, parece que os 20 estão buzinando. Essa é a verdade, é um barulho enorme. Se tem aí 20% ou 15% dos carros buzinando, então é carro pra caramba buzinando. Aí você imagina, aí eles, olha, o Brasil todo está contra o Lula, querendo ali e tal. Só que o problema é o seguinte, Bolsonaro não gostou nada disso. Por quê? Porque alguns bolsonaristas fizeram isso pedindo anistia.
E aí não tinha buzina. Mostrei aqui outro dia a Júlia Zanata, ela teve que editar o vídeo dela colocando apito. E você percebe que apito é um instrumento de sopro e não buzina. Porque no primeiro vídeo que ela fez, ninguém buzinou. Pior, apareceu um cara fazendo L na cara dela. Ela marca a manifestação pro horário do rush na avenida mais movimentada de Criciúma. E aí, além de ninguém buzinar por anistia, ainda o cara aparece fazendo L. Aí ficou ruim. Aí os bolsonaristas, vendo a humilhação que estavam passando, resolveram mudar a tática e falar fora Lula. Só que fora Lula não ajuda o Bolsonaro. Ele quer criar aí um clima de que os bolsonaristas se sintam instigados a ir para as ruas para defendê-lo. Por quê? Porque segundo o próprio Paulo Figueiredo, lá tá choramingando nos Estados Unidos, o que está acontecendo? Ele precisa, eu vou repetir as palavras do Paulo Figueiredo, que é quem está lá em contato com as autoridades dos Estados Unidos, lá no Ministério não, na Secretaria de Estado, junto com o Eduardo Bolsonaro. Precisa de gente para um caralho nas ruas, ó, palavrão ele usou. Gente para um pi nas ruas, ou seja, não é muita gente, não é muitíssima gente, é gente pra caramba, é isso, tá? Aí com palavrão. É isso, senão não vai acontecer o que eles querem. Aí você fala, ih, na hora que eu li isso, aí eu dei risada, eu falei, meu amigo, se com o apoio de toda a imprensa para enfraquecer o governo Lula, o Bolsonaro colocou 12 mil pessoas nas ruas, isso anunciando 3 semanas antes com toda a imprensa dizendo dia, horário e local. Ninguém no Brasil não sabia o dia, horário e local da manifestação do Bolsonaro. Já percebeu? Quando tem de esquerda, ninguém fica sabendo. A imprensa não faz a publicidade, porque isso é publicidade disfarçado de matéria jornalística. Olha, o Bolsonaro vai fazer manifestação tal dia, tal horário, Bolsonaro diz não sei o que, aí dá na matéria o horário da manifestação. Bolsonaro sobre manifestação de domingo, 2 pontos, aí uma aspas do Bolsonaro. É publicidade da manifestação. 3 semanas, ele colocou só 12 mil pessoas. Imagine agora com tarifas que a imprensa não tá mais do lado dele. Aí é que ferrou. Aí ferrou de vez. Porque agora a imprensa já começou a bater forte no Tarcísio, tá batendo muito forte no Bolsonaro e no Eduardo Bolsonaro. A imprensa tá exigindo que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre retalhem a família Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro tá fora do Brasil, então ele tá se sentindo um pouquinho mais empoderado. Já começou a falar um monte de abobrinha. Ele não faz ameaças igual o irmão dele, mas já fala que, olha, o Brasil vai sofrer muito se não tiver anistia. A única chance de acabar com as tarifas é a anistia ampla, geral e restrita, ou seja, salvar o Bolsonaro e dar perdão a todos os bandidos. Aí você vê como que são as coisas. Aí, agora eles dizem, pô, precisa de muita gente. Conseguir aí, né? Em Brasília, conseguir aí, tinha umas 30 pessoas em determinado momento, tá? Umas 30. Os deputados, aí depois eu vi familiares dos deputados, advogados, familiares do advogado, não sei por que foram lá, mais meia dúzia ali de aspones, né, de assessores, e só. De resto, ninguém. Claro, o problema e se eles ficam lá? E aí começa a crescer. Da última vez, eram só 1.000 terroristas. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. 1.500 terroristas tentaram dar golpe de Estado. Quer dizer que 219 milhões, 998.500 pessoas não foram lá. São 220 milhões em total, né? Tem os quebrados aí. Mas enfim, não foram lá. 99,99999% da população brasileira não estava lá. E eles tentaram dar golpe de Estado. E olha, por pouco não conseguiram. Aí você vê. Estavam lá 30 pessoas. Tá, e se amanhã tem 100? E se tem 300? E se depois vem 1.000? Peraí. É tudo que o Eduardo Bolsonaro quer. Vamos tentar quebrar ali. Aí a polícia vai reprimir. Aí vão falar que isso é censura. Então não, já tira antes. Já tira aí a bandidagem antes. Quase foi preso aí o Coronel Crisóstomo e o Hélio Lopes. Tava lá também o Magno Malta, outros parlamentares apareceram lá, e aí começou o chororô nas redes sociais. Até o Nicolas. Olha, esse pessoal é muito desonesto. E eu vou te falar uma coisa. O Nicolas posta, mas ele não defende Bolsonaro não, tá? Não defende. Ele posta assim, ó. O Nicolas postou o seguinte... Constituição, Moraes revogou a Constituição, aí ele coloca aqui, Constituição Federal, artigo 5, parágrafo 16, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Primeiro, ele não avisou ninguém. Segundo, a autoridade competente disse que não pode, porque a última vez que vocês se reuniram lá pacificamente, vocês tentaram dar um golpe de Estado.
Imagine você que 20 pessoas armadas se reúnem na frente de um banco. Ah, mas eles têm armas legalizadas, são CACs. E eles todos se reúnem na frente de um banco com um caminhão forte. A polícia não vai mandar eles dispersarem, não, vai deixar eles ali. Imagine você que essas 20 pessoas estão sendo investigadas porque semanas atrás eles se reuniram na frente de um banco, depois entraram no banco e roubaram tudo. Aí, semanas depois, ou 2 anos e meio depois, né, no caso, para falar o correto, a tentativa de golpe faz 2 anos e meio, eles se reúnem novamente, armados na frente de um banco. Alguém acha que a polícia, as autoridades competentes vão deixar? Não, mas eles estão pacificamente. Aí você vai falar, Tiago, mas no seu exemplo eles estão armados. Mas se eles têm posse de arma, poderiam estar armados. Então, veja. Usa um exemplo parecido aí, qualquer exemplo. Os criminosos se reunindo na mesma cena do crime que eles deram 2 anos e meio atrás, sendo que eles são investigados por isso. É jaula. Então tá aí o desespero deles. Esse desespero é porque eles não vão conseguir o que eles estão prometendo que o Trump vai fazer. O Eduardo Bolsonaro passou a última semana inteira prometendo que amanhã o Trump vai acionar a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e outros ministros do STF. Aí ele só revogou os vistos, que é uma medida baixíssima, que inclusive muita gente nos Estados Unidos viu ali como primeiro sinal de que o Trump vai recuar lá na frente. Aí ele passou essa semana inteira dizendo, olha, o Trump vai usar a lei Magnitsky contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí ele anunciou na terça-feira que de quarta não passava. Estamos no sábado. Aí sabe qual é a nova do Eduardo Bolsonaro? Ele falou aí pro jornalista dele, porta-voz de bandido do Metrópolis, que vai ser aí na semana que vem, tá? Então aguarde aí 72 horas que ele vai usar a lei Magnitsky. Ele tá falando dessa lei Magnitsky faz meses e não tá tendo a lei Magnitsky. E agora ele diz que vai ser só contra o Alexandre de Moraes. Os outros ministros vai ser depois, a depender dos acontecimentos. Aí ia ser a todo mundo, até as esposas dos ministros. Agora não vai aplicar a lei contra ninguém, a Magnitsky. Que coisa. Ia ser até contra o Hugo Mota essa semana, não foi. Então você vê que não tá indo, não. Cada vez mais fica claro que o Trump tá usando aí a família Bolsonaro, porque ele quer as terras raras do Brasil. Quem acompanha o Plantão Brasil já está sabendo disso aí, ó, há 20 dias. 22 dias, aliás. Peço sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita e falou!